Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa tarde. Hoje, dia 5 de maio de 2026, horário 18 horas 15 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Vamos ao relatório. Como é de praxe nos Estados Unidos da América, a Secretaria de Estado, seus secretários, todos imbuídos em 17 agências de inteligência, que são os defensores de vários crimes perpetuados contra os Estados Unidos da América, responde através de arguições, posicionamentos e principalmente fatos, atos e circunstâncias comprovadas de crimes de alta periculosidade processados no crime fundamental dos Estados Unidos, que é a economia. A economia, para eles, é muito protegida. Então, ficou estabelecido com fatos, atos e circunstâncias a comunidade do euro, onde todos eles participam dos pagamentos da Guarda Revolucionária Terrorista Mundial, que se estabeleceu no Irã, e que eles permaneceram lá com seus escritórios a intimidar o mundo árabe, o mundo muçulmano, através de procedimento de intimidação e pagamentos de enforcement, de agiotagem, compromissados em vários bancos domésticos. E estes bancos domésticos procederam como procede o Brasil. O crime de anatocismo, juros sobre juros. Você empresta, você não paga, eles te cobram os juros sobre a dívida e sobre os juros que você não pagou. Então, é catastrófico. É um crime hediondo, o crime de usura. E nos Estados Unidos é um crime de lesa pátria. Então, este comportamento foi efetivado em todo o sistema financeiro global mundial. Todo ele processado pelo Comitê Chinês, Máfia Fentanil. Então, os vários inquéritos estabelecidos, a liderança e a assinatura deste que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, vai responder nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos todos estes crimes e sociedades. Então, este senhor, ele vai para os Estados Unidos pedindo a proteção do senhor Trump para que ele possa se explicar e possa, através de delação premiada, arguições, identificar os sócios na Europa, na Oceania, no Vietnã, nas Filipinas, em todo lugar do planeta em que ele utilizou a assinatura robótica. E também dar os nomes de todos os mafiosos, que até então eles eram incógnitos, também os generais do cartel dos soles, ou seja, o delivery. Os generais de cada país entregam a droga na tua casa, com escolta da Armada, da Marinha e da Aeronáutica. Então ele está disposto. Ele embarca amanhã, quarta-feira,
Então, ele quer chegar ao entendimento de delatar todo mundo. Este é o procedimento liberado da live de hoje por 60 agências de inteligência. Eles alegam que a única chance que esse indivíduo tem de permanecer vivo é ele ir para os Estados Unidos. E claro, todos os coadjuvantes, o staff do primeiro e segundo escalão do Brasil já estão com seus nomes comprometidos. Mas não vou fazer nada com esse sujeito, porque eles querem permanecer nos cargos e proceder conforme a bem da lei. Meu Pix, 510-466-447-34. A guerra entre o Reino Unido e a Rússia já começou. Não estou exagerando, não é uma previsão. É o que os próprios chefes da inteligência britânica estão admitindo em público há meses. O chefe do MI5, o serviço que faz a contra-espionagem dentro do Reino Unido, disse com todas as letras que a Rússia está comprometida em causar caos e destruição nas ruas britânicas. O então chefe do MI6, Richard Moore, o equivalente britânico da CIA, responsável pela espionagem fora do país, foi ainda mais direto. A inteligência russa, nas palavras dele, ficou enlouquecida. E o chefe das Forças Armadas britânicas confessou em entrevista que a situação atual é mais perigosa do que jamais vi na minha carreira. Só que essa guerra não é a guerra que você está imaginando. Ela não tem tanques cruzando fronteiras. Ela não aparece nos jornais da noite. Ela está acontecendo bem debaixo do nosso nariz, em silêncio. E é exatamente por isso que está funcionando. Foi por isso que, em abril de 2026, o Reino Unido fez algo que ninguém pensou que veria acontecer de novo. Depois de mais de 2 décadas engavetado, Londres tirou da gaveta o documento mais secreto do governo britânico. Um plano que, durante toda a Guerra Fria, continha as instruções exatas de como transformar o país inteiro numa máquina de guerra em questão de semanas. O nome dele é Livro de Guerra do Governo. E o fato de ele estar voltando agora, neste exato momento, é a admissão oficial que Londres vinha tentando esconder a qualquer custo. A Era da Paz acabou. Para entender o que está acontecendo, você precisa entender um conceito que mudou tudo: a guerra na Zona Cinzenta. Esse é o nome técnico para um tipo de conflito que não passa pela porta da frente. Em vez de tanques e mísseis, ele usa sabotagem industrial. Em vez de declaração de guerra, ele usa drones invadindo o espaço aéreo. Em vez de bombardeios, ele usa ataques cibernéticos contra hospitais, fábricas em chamas no meio da noite e incidentes inexplicáveis em redes elétricas. O objetivo? Causar dano sem nunca cruzar a linha que justificaria uma resposta militar de verdade. E funciona. Funciona tão bem que a Rússia transformou isso na principal arma dela contra a Europa. E os números são assustadores. Segundo dados compilados pela consultoria de risco Dragonfly, só em 2025 os ataques híbridos suspeitos da Rússia em território europeu já tinham superado, em outubro, o total de tudo o que aconteceu em 2024 inteiro. Em setembro de 2025, aconteceu o pior episódio até hoje. Enxames de drones russos sobrevoaram a Polônia. Aviões militares russos invadiram o espaço aéreo da Estônia, da Romênia, da Dinamarca e da Noruega no mesmo período. Foi o momento em que a OTAN e a Rússia chegaram mais perto de um confronto direto desde a Guerra Fria, mas, como nenhum desses incidentes isolado era grave o bastante para justificar uma resposta militar, a Europa acabou apenas protestando. Agora, se essa é a regra na Europa inteira, o que será que está acontecendo no país que mais se opôs publicamente a Putin desde 2022? A história mais cinematográfica desse novo conflito começa numa quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. O secretário de Defesa britânico, John Healey, marca uma coletiva de imprensa de emergência em Downing Street, a sede do governo britânico.
Ele entra de terno escuro, gravata sóbria e começa a falar com a voz controlada de quem sabe que está prestes a soltar uma bomba. Today I'm revealing details of a recent military operation undertaken by Russia. And in doing so, I'm doing this to expose the continuing Russian activity that threatens us in the UK and to highlight our constant readiness to respond. Healy conta que durante mais de um mês, 3 submarinos russos estiveram operando em silêncio sob as águas frias do Atlântico Norte, ao norte do Reino Unido. Um deles era um Akula, um submarino nuclear de ataque, dos maiores que a Rússia tem. Mas, segundo a inteligência britânica, o Akula era apenas uma isca. O verdadeiro objetivo da operação eram os outros 2. Os outros 2 eram submarinos de uma unidade russa chamada GUG, a Direção Principal de Pesquisa em Águas Profundas. Mas o nome é só fachada. Na prática, esses submarinos têm uma única função, declarada por Healy em palavras simples: mapear a infraestrutura submarina em tempos de paz e sabotá-la em conflito. E sabe o que eles estavam mapeando? Cabos. Cabos submarinos. Aqueles cabos de fibra ótica que correm pelo fundo do oceano, ligando o Reino Unido ao resto do mundo e por onde passa, pasme, 99% de toda a comunicação internacional do planeta. Suas conversas no WhatsApp, suas transações bancárias, suas chamadas de vídeo, todo o conteúdo da internet, tudo. Se esses cabos forem cortados, o Reino Unido não apenas perde acesso à internet, ele perde acesso ao sistema financeiro global, à comunicação militar, ao próprio funcionamento da economia moderna. A operação britânica para acompanhar os russos foi gigantesca. Foram 450 horas de voo de aviões de patrulha, milhares de milhas náuticas, percorridas por uma fragata britânica e por aliados noruegueses, e 500 militares britânicos envolvidos dia e noite durante semanas, em condições que o próprio Healy descreveu como extremamente desafiadoras e traiçoeiras. E quando os russos finalmente recuaram, o ministro fez questão de mandar um recado público direto, sem rodeios. Olhando para as câmeras, ele disse: "Para o presidente Putin, eu digo, nós vemos você. Vemos sua atividade sobre nossos cabos e oleodutos, e qualquer tentativa de danificá-los não será tolerada e terá consequências graves." É o tipo de frase que, há 5 anos, soaria como roteiro de filme. Hoje, é nota oficial do governo britânico, mas os submarinos GUG são só uma das armas dessa guerra. A outra é o oposto deles em tudo. Não custa bilhões, não exige treinamento militar, não precisa de tecnologia secreta. E justamente por isso, talvez seja ainda mais perigosa. Em outubro de 2025, um juiz britânico condenou um rapaz chamado Dylan Earl, de 21 anos, a 17 anos de prisão. Earl não era espião, não tinha treinamento militar, não era russo, era apenas um traficante de drogas pequeno da região central da Inglaterra que vivia descontente com a vida. Ele procurava, segundo as próprias palavras dele para um psiquiatra, um recomeço. Ele encontrou esse recomeço através de um canal anônimo no Telegram chamado PrivateBot. Esse canal, controlado por operativos ligados ao grupo Wagner, a famosa milícia mercenária russa, convidava europeus a se juntarem à resistência contra os aliados da Ucrânia. O contrato era simples: missão paga em criptomoeda, sem rosto, sem nome, sem assinatura. Earl topou. Recebeu 5.000 euros em cripto. E em março de 2024, ele e um cúmplice incendiaram um galpão no leste de Londres. O galpão pertencia a um casal ucraniano que despachava terminais Starlink para soldados na Ucrânia. O prejuízo passou de 1 milhão de libras. E aqui está o ponto que muda tudo. Earl não foi um caso isolado. Ele foi parte de um modelo que a inteligência ocidental chama de a Uber da sabotagem. Em vez de treinar agentes profissionais durante anos,
A Rússia agora simplesmente terceiriza o trabalho sujo. Ela recruta criminosos baratos, pelo Telegram, paga em cripto e nunca mais aparece. Se o sujeito é pego, a Rússia nega tudo. Se dá certo, ninguém consegue provar quem o ordenou. Segundo o Instituto Britânico de Estudos Estratégicos, mais de 50 atos de sabotagem na Europa entre 2022 e o meio de 2025 seguem esse mesmo padrão. Foram incêndios em shopping centers em Varsóvia, incêndios em ônibus em Praga, ataques a centros logísticos espalhados pelo continente. Tudo organizado por mensagem no Telegram, executado por delinquentes locais, pago em moeda digital. Mas aqui é onde a história fica realmente assustadora, porque essa guerra invisível não está atingindo só galpões anônimos no leste de Londres. Ela está chegando até o topo do governo britânico. Segundo um relatório recente do Royal United Services Institute, o centro de pesquisa de defesa mais respeitado do Reino Unido, propriedades ligadas ao próprio primeiro-ministro Keir Starmer foram alvo de incêndios suspeitos de ligação russa. Diplomatas russos foram flagrados tentando entrar em áreas restritas do parlamento britânico. E canais do Telegram com vínculos russos foram pegos incitando londrinos a cometerem ataques violentos contra mesquitas. Uma tentativa, segundo a inteligência britânica, de incendiar o tecido social do país de dentro para fora. E quando o Reino Unido tentou reagir, tentou mostrar força, mostrar que não ia mais aceitar isso passivamente, o resultado foi humilhante. Em 26 de março de 2026, o primeiro-ministro Keir Starmer fez um anúncio pomposo. Ele declarou que a Marinha Real Britânica, a partir daquele dia, estava autorizada a abordar e apreender petroleiros russos da chamada Frota Fantasma. Aquela rede de mais de 1.000 navios velhos, sem bandeira definida, que a Rússia usa para vender petróleo, escapando das sanções ocidentais. Era uma medida agressiva. Era uma resposta. Era um recado. E sabe o que aconteceu depois? Nada. Literalmente nada. Nas semanas seguintes, vários petroleiros russos cruzaram o Canal da Mancha tranquilamente. Um deles passou escoltado por uma fragata da Marinha Russa, armada com mísseis antinavio. E sabe o que a Marinha Britânica conseguiu mandar para acompanhar? Um simples navio-tanque auxiliar, sem armamento, sem capacidade ofensiva. Um repórter do jornal Daily Telegraph que cobriu a cena precisou alugar um barco de pesca de 12 metros para conseguir filmar, porque não havia nenhuma embarcação militar britânica disponível. O procurador-geral britânico, Lord Hermer, teria barrado a operação por medo de violar o direito marítimo internacional. Ou seja, o Reino Unido autorizou em público, mas internamente travou tudo. Nenhum navio russo foi apreendido, nenhuma carga foi confiscada, nada. Mas o pior nem foi a operação fracassada. O pior foi a reação. O mundo começou a rir. Donald Trump, em entrevista, chamou a frota britânica de brinquedos. O secretário de Defesa americano Pete Hegseth zombou abertamente da grande e poderosa Royal Navy. E em Londres, generais britânicos passaram a admitir, em voz baixa, o que vinham tentando esconder há anos. O exército do Reino Unido está hoje no menor tamanho dos últimos 200 anos. E a Marinha Britânica, que dominou os oceanos do mundo durante 3 séculos, hoje não consegue nem fechar seu próprio canal. E é aqui que mora o problema. Porque o Reino Unido passou os últimos 30 anos cortando defesa, vendendo equipamentos militares como sucata, fechando bases, demitindo soldados. A elite britânica acreditou, com convicção quase religiosa, que a paz era o estado final da humanidade. Foi um cálculo. E como você já deve ter percebido, isso foi um cálculo errado. E aqui chegamos naquele livro de guerra que mencionamos no início. Porque foi exatamente nesse contexto, submarinos espionando cabos, criminosos sendo recrutados pelo Telegram, primeiro-ministro com casas pegando fogo, marinha sendo humilhada, que o chefe das Forças Armadas Britânicas, o Marechal do Ar Richard Knighton, finalmente fez o anúncio.
Em uma conferência de defesa em Londres, em abril de 2026, ele confirmou: o livro de guerra está voltando. Esse documento foi criado durante a Primeira Guerra Mundial e atualizado constantemente até a queda da União Soviética. Ele tem 16 capítulos e descreve com uma precisão obsessiva como transformar o Reino Unido inteiro, cidades, fábricas, hospitais, mercados, sistemas de comunicação, tudo, de uma sociedade civil em paz para uma sociedade em guerra total, em até 28 dias. Mas a versão antiga da Guerra Fria foi escrita pensando em duas ameaças apenas: invasão soviética e guerra nuclear. Já a versão nova, que está sendo escrita neste exato momento, precisa lidar com um inimigo que ataca de formas que ninguém imaginava. Em 1989, cabos submarinos sendo cortados, redes elétricas sendo hackeadas, drogados sendo recrutados pelo Telegram, drones invadindo o espaço aéreo da Europa e desinformação se espalhando pelas redes sociais como fogo. Knighton resumiu a virada em uma frase que vai virar manchete por anos: a estratégia britânica não é mais defesa, agora é resiliência. E resiliência, segundo ele, exige envolver toda a sociedade, não apenas o exército. É bonito no papel, mas tem um problema, porque envolver toda a sociedade exige recursos. E o Reino Unido, depois de 30 anos cortando defesa, está em uma posição péssima para começar agora. Os números são brutais. Para você ter uma ideia, o exército britânico tem hoje cerca de 70 mil soldados em tempo integral. É o menor tamanho em mais de 200 anos. A Marinha Britânica, como já vimos, mal consegue patrulhar suas próprias águas. E o orçamento de defesa, que está sendo elevado em fases, vai chegar a 3,5% do PIB até 2035, o maior aumento desde a Guerra Fria, mas só começa a chegar de verdade nos cofres a partir de 2027. E aqui chegamos na pergunta que dá calafrios nos generais britânicos, na pergunta que ninguém em Londres consegue mais ignorar. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de reerguer um exército que foi destruído ao longo de 3 décadas antes que o inimigo decida atacar de verdade? O Reino Unido está atrasado e, nas palavras do próprio chefe das Forças Armadas, alcançar a Europa agora vai doer. Talvez a verdadeira mudança não esteja nos submarinos, nem nas leis, mas na cabeça das pessoas. Durante toda a nossa vida, crescemos acreditando que a paz era o estado natural das coisas e a guerra, bem, ela era a exceção. Não é mais. Em janeiro de 2026, os cientistas do Boletim dos Cientistas Atômicos colocaram o relógio do apocalipse a 85 segundos da meia-noite. É o ponto mais próximo do fim que esse relógio já registrou em toda a sua história. Mais perto do que durante a crise dos mísseis em Cuba. Mais perto do que jamais esteve. E o que o Reino Unido está fazendo agora não é a reação isolada de uma ilha europeia preocupada. É o sinal de uma civilização inteira percebendo que a era confortável de paz acabou. O que vem agora, ninguém sabe. Mas o Reino Unido finalmente acordou. Agora eu quero saber o que você acha. Você acredita que essa guerra invisível vai virar uma guerra aberta entre o Reino Unido e a Rússia nos próximos anos? Ou tudo isso vai continuar na zona cinzenta, como vemos agora? Comenta aqui embaixo o que você pensa. Se você gostou desse vídeo e quer continuar entendendo o que está acontecendo de verdade nos bastidores do mundo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Até o próximo. A las 05:11 horas exactas hora local, el vigía de estribor del buque de guerra estadounidense se queda inmóvil durante medio segundo. Luego se inclina hacia el teléfono autoalimentado y pronuncia las palabras que despiertan a toda la tripulación. Múltiples embarcaciones pequeñas, marcación 086, cierran rápido sobre el puente. Nadie le pide que lo repita. A 18 millas náuticas al oeste del estrecho de Hormuz el mar está en calma, pero el cuadro táctico no.
En las pantallas del Combat Information Center ya aparecen 3 contactos de superficie, perfil bajo, Sinaíes sin luces de navegación corriendo a oscuras en la luz gris justo antes del amanecer, velocidad 32 nudos y aumentando, sin respuesta al desafío automatizado, 3 lanchas rápidas iraníes cerrando sobre un destructor de la Marina de EU, valorado en más de $1.800 millones, una tripulación de 300 marineros, y menos de 13 minutos antes de que una escalera de abordaje y un garfio metálico intenten morder el casco de acero estadounidense, el capitán ya está en el puente. No corre, simplemente está ahí, manos a la espalda, ojos al frente. Eso solo cambia la temperatura del aire. Pero lo que el equipo iraní de élite no sabe en este momento es que aquellas 3 lanchas no son la operación completa, son apenas la primera capa de una trampa mucho más profunda, y la Marina de EU está a punto de leer cada una de ellas. Para entender por qué 3 lanchas iraníes corrían hacia un destructor estadounidense antes del amanecer, hay que entender el tablero. El estrecho de Hormuz es la arteria energética del planeta. Por este cuello de botella de apenas 33 kilómetros de ancho pasa el 20% del petróleo mundial cada día. Quien controla la percepción sobre Hormuz controla los precios, controla la narrativa y controla la presión sobre Washington. Esa es la lógica del Strategic Calculus iraní. Teherán no busca una guerra abierta contra la Marina de EU. Sabe que perdería en cuestión de horas. Lo que busca es algo más sutil, una victoria de Grey Zone, esa zona gris entre la paz y la guerra donde un solo video de propaganda puede valer más que un misil. Una imagen, solo una de comandos iraníes tocando el casco de un buque de guerra estadounidense, valdría meses de presión política contra la Casa Blanca. Para ejecutarlo, los guardianes de la revolución han entrenado durante años con sus lanchas Bojamar de fibra de vidrio, capaces de superar los 45 nudos y diseñadas precisamente para asymmetric warfare contra unidades de superficie mucho más grandes. Su confianza viene de la geometría: 3 lanchas, 3 ángulos, un objetivo fijo en tránsito predecible. Lo que no calcularon es que el destructor que tenían enfrente no era un blanco, era un sensor flotante con dientes, y el tablero ya estaba siendo leído desde el otro lado. A las 05:14 horas el alcance cae bajo las 11 millas náuticas. Y entonces los iraníes hacen algo que ningún pescador haría jamás. Las 3 lanchas se separan, una deriva más abierta a babor. Las otras 2 continúan rectas, una ligeramente detrás de la otra, usando la estela de la lancha líder como cobertura. Es sutil, pero en un entorno militar lo sutil es lo que mata. Una lancha está dando forma al ataque, otra lo está apantallando, la tercera es la carnada. Dentro del Combat Information Center, el oficial de acción táctica afina la imagen con sensores electro-ópticos. Aparecen formas granulosas en la pantalla, cascos estrechos, aerosol de motores fuera de borda, firmas térmicas agrupadas bajas y compactas. Y entonces uno de los operadores se inclina hacia la pantalla. Posible cuarta fuente de calor en lancha líder. Montada en popa. Nadie dice todavía qué podría ser. El capitán da la orden sin levantar la voz: establecer vigilancia reforzada. Equipos de seguridad de cubierta a sus puestos. Mantener el control. No suena ninguna alarma. La orden recorre el buque como electricidad por un cable. Las escotillas se abren. Botas golpean el acero. Una pareja de marineros armados se desplaza hacia posición a lo largo de la cubierta expuesta. En el ala del puente, los binoculares se alzan al unísono. Entonces se activa el LRAD, el Long Range Acoustic Device, un sistema de hailing acústico de largo alcance que puede proyectar una voz humana a más de 3000 metros con claridad quirúrgica. Imaginen un altavoz capaz de hablar directamente al oído de un hombre desde 3 kilómetros de distancia sobre el rugido de motores fuera de borda y el viento del amanecer. Esa es la herramienta. La advertencia rasga el agua de la mañana en inglés y en farsi: embarcaciones iraníes pequeñas. Este es un buque de guerra de la Marina de EU. Están cerrando de manera hostil. Aléjense de inmediato. Solo regresa estática y motores. La primera imagen visual clara llega a las 8 millas náuticas. La cámara electro-óptica se estabiliza durante un segundo, lo suficiente para convertir la sospecha en forma. La lancha líder no lleva equipo de pesca. No hay redes, no hay cajas, no hay líneas, solo hombres. Varios. Ropa oscura, siluetas compactas. Uno sentado bajo cerca de la proa. Otro inclinado hacia adentro sosteniendo algo largo cruzado sobre las rodillas. Entonces la lancha trasera se eleva sobre una ola y la cámara la captura. Una escalera.
No es una soga, no es tubería de carga. Es una escalera de abordaje compacta amarrada al costado del casco. En el puente el aire parece perder 1 grado de temperatura. Capitán, dice el oficial de acción táctica desde abajo, la voz más tensa. Ahora recomiendo clasificar como amenaza probable de abordaje armado. El capitán responde de inmediato, hágalo. Si fueras el comandante en ese puente, elegirías A, abrir fuego de advertencia inmediatamente, o B, mantener disciplina y esperar confirmación visual del armamento. Coméntalo abajo. A las 05:21 horas los rotores del MH-60R Seahawk comienzan a girar. Lo que viene a continuación cambia la geometría completa del enfrentamiento. El MH-60R Romeo no es un helicóptero cualquiera. Es la versión antisubmarina y antisuperficie más avanzada del Seahawk, valorada en más de $40 millones por unidad, equipada con radar multimodo APS, 153 sensores electro-ópticos e infrarrojos de alta resolución y capacidad de operar como un nodo sensor flotante en el cielo. En términos sencillos, es un ojo americano con turbinas, capaz de ver en la oscuridad, registrar cada movimiento y proyectar presión física desde el aire. El helicóptero despega de la cubierta de vuelo con un rugido que ahoga el rumor del mar. La onda de los rotores golpea la cubierta. Las cadenas vibran. El aparato pica hacia adelante, desciende sobre el costado de estribor y se inserta entre el buque y la lancha líder iraní. Ahora los comandos ya no corren solamente hacia un buque de guerra. Lo hacen bajo un helicóptero. La tripulación del Seahawk activa los sistemas electro-ópticos e infrarrojos. La imagen llega nítida e innegable: uniformes oscuros, chalecos antibalas, fusiles compactos. Un hombre agarrado al pasamanos junto a la escalera de abordaje. Otro agachado sobre un bulto cerca del eje central que parece equipo adicional de escalada. El piloto realiza la primera pasada, bajo, ruidoso, controlado. Lo suficientemente cerca para que el rotor wash, esa columna de aire descendente que generan las palas, golpee las lanchas con fuerza completa. El agua estalla alrededor de las embarcaciones iraníes. Sus proas saltan más violentamente. Un comando alza un brazo para protegerse del rocío. Otro se gira momentáneamente, cegado por la turbulencia. Imaginen un huracán portátil colgado del cielo, controlado por un piloto estadounidense con disciplina quirúrgica. Entonces llega la advertencia aérea a embarcaciones iraníes. Este es un helicóptero de la Marina de rompan el acercamiento de inmediato. Esta vez sí hay respuesta. 3 palabras en inglés acentuado: mantengan su rumbo. Una orden emitida a un buque estadounidense en aguas internacionales. Una insolencia táctica. A las 05:22 la lancha líder está a menos de unos 5 millas náuticas. El comando al frente se levanta a media altura y baja el brazo en señal clara hacia adelante. Vamos, la lancha apantalladora corta más cerrado. La lancha de la escalera se mete en su estela. Desde el ala del puente, un vigía grita lo que las cámaras ya confirman: están haciendo su carrera. El capitán observa un segundo más. No alza la voz. La sangre fría es su arma. ¿Crees que la disciplina estadounidense puede contener un abordaje sin disparar a los hombres? Si crees en el poder de la Marina de comenta uno. A las 05:22 horas con 30 segundos, el destructor hace algo que los iraníes nunca habían visto en sus simulacros. Comienza a cegarlos electrónicamente. Dentro del Combat Information Center, el oficial de guerra electrónica recibe la orden con un asentimiento corto: activar SLQ-32 en modo agresivo. El AN, SLQ-32V6, es uno de los sistemas de guerra electrónica más sofisticados del mundo, valorado en más de $80 millones por instalación. No es solo un detector de señales. Es un digital God of War, un dios digital de la guerra, capaz de identificar, clasificar y atacar emisiones electromagnéticas en milisegundos. Imaginen un cerebro electrónico que escucha cada radio, cada radar, cada transmisión de mando dentro de un radio de 200 kilómetros y puede silenciar selectivamente las que considera hostiles. Esa es la herramienta. Las consecuencias son inmediatas. Los enlaces de radio entre las 3 lanchas iraníes y su mando costero se llenan de ruido. Las transmisiones de coordinación se rompen. La señal del drone observador, que hasta ese momento estaba pasando imágenes en tiempo real a un puesto de mando en la costa iraní, se degrada hasta volverse inutilizable. En la lancha líder, un comando levanta el auricular y solo escucha estática. Mira a su comandante. El comandante mira hacia la costa. Nadie responde. Esa es la lobotomía electrónica. Cortar el sistema nervioso del enemigo sin disparar una bala.
Mientras tanto, en cubierta los marineros estadounidenses muestran lo que ningún manual puede enseñar: disciplina de hierro. Imaginen tener 23 años, sostener una M2 Browning en las manos, ver 3 lanchas con comandos armados cerrando a 40 nudos y mantener el dedo fuera del gatillo porque el capitán todavía no ha dado la orden. Eso no es entrenamiento. Eso es una cultura militar construida durante 80 años. El Master Chief recorre la línea de seguridad de cubierta sin alzar la voz. Una palmada en el hombro aquí. Un ajuste de chaleco allá. Respiren. Esperen la orden. Nadie dispara hasta que el capitán lo diga. Los jóvenes marineros asienten. Las manos dejan de temblar. A bordo de las lanchas iraníes la situación es opuesta. Sin comunicaciones, sin coordinación, sin la cobertura del dron, los comandos comienzan a improvisar. Y en una operación de abordaje, improvisar es morir tácticamente. A las 0522, con 50 segundos, la lancha apantalladora se desvía ligeramente. Pequeño error, pero suficiente. La lancha de la escalera pierde su cobertura durante 2 segundos completos. 2 segundos en los que queda completamente expuesta a los sensores del Seahawk, a las cámaras del puente y a las ametralladoras de cubierta. La situación pasó de mala a catastrófica para Teherán. Los cazadores acababan de convertirse en las presas, y todavía no lo sabían. A las 0523 horas la distancia colapsa por debajo de los 365 metros, y la Marina de juega su carta final. El capitán pronuncia 2 palabras: disparos de advertencia. Una ametralladora montada M2 Browning calibre 50 abre fuego en ráfagas cortas y disciplinadas. No contra la lancha, no contra los hombres, contra el agua justo delante de la proa. Las balas golpean como martillos de acero levantando columnas blancas de mar. El rocío estalla sobre la proa iraní en cortinas violentas. La lancha vacila medio segundo, y sigue viniendo. Eso le dice todo a la tripulación. Esto no es bravuconería, es intención. El capitán no duda, inhabiliten el motor. La siguiente ráfaga es más cerrada, quirúrgica. Las balas cosen el cuarto de popa. Al tercer disparo, la carcasa del motor fuera de borda estalla en un destello brillante y feo de metal y vapor. Humo negro se dispara hacia arriba. La lancha guiña violentamente a estribor despojada de empuje limpio y se estrella de costado contra la estela revuelta del destructor. Ahí se derrumba todo el ataque. La proa se levanta. La escalera se suelta de un lado. Un comando se lanza hacia el pasamanos y falla estrellándose hombro contra hombro con otro hombre mientras la lancha rueda sobre el agua rota. El Garfio nunca abandona la cubierta. Atrás la lancha apantalladora intenta cerrar el hueco por su cuenta. El Seahawk pivota, desciende aún más y golpea la segunda embarcación con un rotor wash tan brutal que la proa rebota fuera de línea. El mensaje es inconfundible: en cada dirección un empujón más, y esto se pone peor. Pero la verdadera humillación llega después. A las 0524, el operador de guerra electrónica habla desde el SIC: nuevo barrido de radar marcación 027, posible drone observador. El capitán entiende de inmediato. Los comandos nunca fueron el plan completo. Eran la primera capa. Detrás de ellos, había un dron de vigilancia y radar costero, esperando capturar el momento del fracaso estadounidense para propaganda. Pero el momento nunca llega. El destructor corrige 5 grados a la derecha. Pequeño movimiento. Efecto enorme. Sale lateralmente del killbox iraní antes de que la segunda capa pueda cerrarse. A las 0527 el dron se gira hacia el norte. Las 2 lanchas supervivientes huyen. El barrido de radar se desvanece. El orgullo de los guardianes de la revolución es destrozado por la aplastante tecnología de Occidente. Mostraron sus cartas. La Marina de les mostró una escalera real. A las 0536 horas el sol ya está sobre el horizonte. El destructor estadounidense sigue su rumbo, casco seco, cubierta intacta, abordaje denegado. Las pérdidas iraníes son claras: una lancha Bogamar inhabilitada, motor destrozado, dejada a la deriva con 4 comandos a bordo y sus cámaras apagadas. Las pérdidas estadounidenses 0. Ni un marinero herido. Ni un casquillo desperdiciado fuera de propósito. Pero la verdadera derrota iraní no se mide en chatarra flotante, se mide en datos. Cada movimiento de los comandos, cada espaciado entre lanchas, cada transmisión de radio, cada barrido de radar de apoyo, cada giro del drone observador, todo quedó grabado en los sistemas estadounidenses. Vinieron a robar un momento de propaganda. Se fueron entregando a la Marina de
Un manual completo de cómo combaten cuando creen tener la ventaja. La lección estratégica es brutalmente simple en la Gray Zone. La proximidad es un intercambio bilateral. Cuanto más cerca llegas, más te revelas. Esto es dominio sin espectáculo. ¿Crees que la próxima vez los iraníes intentarán algo distinto o repetirán el mismo patrón? Déjanos tu predicción en los comentarios. Si crees en la disciplina silenciosa de la Marina de dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo análisis. Nota: este escenario es una recreación dramatizada basada en patrones tácticos reales documentados en el Estrecho de Hormuz. Los sensores están activos, el tablero está listo. Manténganse alerta y no pierdan de vista el horizonte. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima cubierta. País por meses. E o Brasil já tomou uma posição que vai ter consequências. O Itamaraty emitiu nota condenando os ataques americanos e israelenses e pedindo desescalada imediata. E Flávio Bolsonaro imediatamente disse que a nota do Itamaraty mostra que Lula escolheu apoiar o Irã. E a disputa política interna em torno da posição brasileira vai se intensificar nas próximas horas e dias, porque o Brasil vai ser pressionado pelos Estados Unidos, que esperam no mínimo silêncio confortável dos seus parceiros do hemisfério. E, ao mesmo tempo, vai ser pressionado pelos países do BRICS, que estão todos condenando os ataques. E a China, que tem interesses econômicos bilionários no Irã e que tem um acordo estratégico de 25 anos com Teherã, vai observar com muita atenção como os países que se posicionam como independentes das grandes potências se comportam nesse conflito. Atención, porque la situación en Medio Oriente acaba de escalar de forma peligrosa. Emiratos Árabes Unidos detectó el lanzamiento de misiles de crucero desde Irán. Según el Ministerio de Defensa, 3 fueron interceptados y 1 terminó cayendo al mar. Las explosiones que muchos escucharon no fueron impactos directos, fueron sistemas antiaéreos activándose en tiempo real. Pero eso no fue todo. Autoridades confirmaron un incendio en una instalación petrolera en Fujairah, tras un ataque con drones que habría salido desde territorio iraní. Al mismo tiempo, los sistemas de defensa siguen enfrentando nuevas oleadas de drones y misiles, lo que indica que no fue un evento aislado. Y mientras todo esto ocurre, Donald Trump lanzó un mensaje directo. Irán habría atacado embarcaciones vinculadas al Proyecto Libertad, incluyendo un buque de Corea del Sur. Incluso insinuó que Corea del Sur podría involucrarse en la operación. Y aseguró que varias embarcaciones iraníes ya fueron neutralizadas. El resultado es claro. Misiles, drones, ataques a infraestructura y una tensión creciente en el Estrecho de Hormuz. Un escenario que podría escalar en cualquier momento y cambiar completamente el equilibrio en la región. Os Estados Unidos acabam de destruir 1.700 drones iranianos em apenas 3 dias. E quem fez isso foi um único navio, o USS Preble, um destroyer equipado com o sistema Helios, uma arma laser de alta energia capaz de derreter drones no ar em segundos. E sabe quanto custou cada abate? Menos de $1. Enquanto cada drone iraniano custava entre 20 e 50 mil dólares. O Irã apostou numa estratégia simples: saturar as defesas americanas com centenas de drones baratos ao mesmo tempo. A lógica era ter mais drones do que mísseis interceptores, mas simplesmente não contou com o laser americano que já vinha sendo desenvolvido há algum tempo. O Helios não precisa de munição, não precisa recarregar. Enquanto tiver energia no navio, ele atira. É praticamente infinito. Em 72 horas, o USS Preble virou o pesadelo do Irã no Golfo Pérsico. Agora, os drones não são mais tão assustadores. Isso muda tudo o que sabíamos sobre confrontos modernos. E talvez o Irã percebeu tarde demais. A pergunta agora é: será que essa tecnologia acaba de vez com a era dos drones? Ou o Irã ainda irá surpreender os Estados Unidos com mais alguma surpresa? Comenta aí o que você acha. Seja bem-vindo ao nosso canal. Gente, chegou uma notícia para mim, mas que vai abalar as estruturas. Inácio está totalmente desesperado. E isso envolve uns amigos dele. E toda essa parada está acontecendo nos Estados Unidos. Por isso que Inácio precisa correr para lá.
O negócio é mais grosso que você imagina. Gente, compartilhe esse vídeo ao máximo. Fique até o final do vídeo, porque vocês vão entrar em choque com o tamanho da bagaceira que estourou no lombo de Inácio. Inácio pode ficar preso nos Estados Unidos. Olha isso! Então compartilhe ao máximo esse vídeo, porque esse vídeo aqui é vídeo de 1 milhão. É vídeo de 1 milhão de visualização. E não esqueça, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a meta de 200 mil inscritos. Primeiramente, eu vou passar essa matéria da CNN para mim poder entrar na outra matéria que vocês vão entender o tamanho do grosso que o Inácio e os açougueiros, amigo dele, entrou. Rapaz, o negócio é mais pesado que vocês imaginam. Bora! De Estado ou de governo de outros países que enfrentaram o Trump na Casa Branca e se deram bem. Por exemplo, o chefe do governo da Alemanha, por muito menos do que o Lula disse, o Trump o execrou em público, tirou tropas da Alemanha. O que é que o Palácio do Planalto acha que vai enfrentar na Cova do Lobo? Bom, a grande meta, o grande objetivo, pelo menos hoje, né, o que eu senti hoje, William, é tentar evitar uma armadilha. Né? Mas a gente está falando também de um presidente da República experimentado, né, como o presidente Lula tem 80 anos, e ali também não é propriamente um novato enfrentando outro novato. Né? Então está indo um pouco, tende a ir um pouco com esse espírito de que pode sim enfrentar algum tipo de armadilha, de constrangimento, e sendo preparado também justamente para isso. Né? O governo brasileiro vê ali potencial, sim, de fazer algum tipo de negócio, mas também tem um claro potencial eleitoral, o embaixador Roberto colocou isso, né? Tem potencial eleitoral numa semana que talvez seja a pior semana, né? A semana after da maior derrota da história do Lula lá no Senado. Então hoje, quando vazou essa informação, o colega Sérgio Roxo do Globo, né, publicou pela primeira vez ali a informação desse encontro, para o Palácio do Planalto, tem esse componente doméstico muito forte também, e o presidente Lula se preparando para ir lá, e todos esses pontos que a gente citou aqui são pontos de confronto. Né? Minerais críticos, tarifaço é ponto de confronto, segurança pública é ponto de confronto. Mentira! O presidente, claro, Mentira! Não tem nada a ver com tarifaço. Eu vou revelar toda a verdade pra você. Não tem nada com tarifaço, não tem nada. Gente, para eventualmente o chicote estralou. Mas você sabe que estralou? E estralou com força. Mas com todas as forças. Tá curioso? Fica até mais um pouquinho que eu já vou explicar pra você. Constrangido, mas para, do ponto de vista do médico, reafirmar a soberania, reafirmar o discurso de defesa dos interesses nacionais brasileiros, e aí, casando com o nosso primeiro bloco, William, vê ali algum potencial de tentar resgatar também essa popularidade perdida. Porque quando o Lula, o ano passado, enfrentava um problema de popularidade, foi justamente no embate com o trumpismo, né, e com o presidente Donald Trump, que ele conseguiu dar um repique para cima. Agora pode ser também uma oportunidade, mas claro, estão cientes de que pode haver também alguma armadilha, algum tipo de constrangimento ao vivo, inclusive contra o presidente. Deixa eu contar pra vocês o que tá acontecendo. Todo mundo sabe que Luiz, entendeu? E o filho de Luiz, o Luizinho, sabe aquele Luizinho que tá na Espanha? São sócios dos açougueiros aqui no Brasil. Todo mundo sabe disso aí. Todo mundo sabe que o filho é sócio dos açougueiros, aquele daquela carne famosa. Os açougueiros montou uma rede gigantesca de açougue nos Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos descobriu que Luizinho, os açougueiros, são sócios do PCC. Trump está ameaçando travar todo o esquema nos Estados Unidos, prender todos os frigoríficos e botar a mão nos açougueiros. Os açougueiros devem ter vazado dos Estados Unidos. Estão desesperados, porque sabe que se ficar preso lá, caixão vela preta. É isso mesmo que está acontecendo agora, nesse exato momento. Trump descobriu que os açougueiros e Luizinho são sócios do PCC, que estavam usando os açougues para carregar toneladas e toneladas de porcaria para os Estados Unidos. O chicote estralou. Luiz está correndo para os Estados Unidos para não deixar isso acontecer, para falar que é tudo conversa, narrativa, mas o Trump já confirmou que todos os açougues que foram comprados nos Estados Unidos vieram do crime organizado, dos cartéis, entendeu? Do crime organizado. Eu vou fazer uma live hoje no canal Calibre 12, às 9h20. Aí eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo. Mas volta aqui o assunto.
Calibre 12, às 9h20, hoje live especial. Chicote estralando. Então deixa eu explicar para vocês. Então o Trump já tem prova que todos os açougues comprados nos Estados Unidos, que são muitos, e valores milionários, são dinheiro de corrupção aqui do Brasil, são dinheiro dos sócios do narcotráfico. Quem é sócio dos açougueiros é o PCC, entendeu? E o Trump está ameaçando bloquear tudo. Tudo, desde o dinheiro, desde os açougues, tudo. Os irmãos açougueiros, já dos Estados Unidos, vazaram tão desesperados. Luiz agora vai para lá para tentar apaziguar a situação, para falar, não, isso é narrativa. Ele está bolando um plano para tentar salvar os açougues do filho e dos irmãos açougueiros e dessa grande, como que falo, faculdade aqui do Brasil. A casa caiu! Eu tenho as provas e vou mostrar para vocês hoje no canal Calibre 12 às 9h20 na live. Chicote estralando, bebê! Só coisa boa! Trump pode prender todo mundo nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Vem comigo que eu te conto. Sim, haverá uma mega operação, porque já foi comprovado que os irmãos açougueiros estavam envolvidos com narcotráfico e todos os açougues usados nos Estados Unidos foi adquirido com dinheiro do narcotráfico e de corrupção dentro do Brasil. A casa caiu, bebê! Compartilhe esse vídeo ao máximo com todo o povo brasileiro. Isso é vídeo de 1 milhão. Isso é vídeo de bater 200 mil hoje inscrito. Então compartilhe ao máximo, que é coisa boa. Hoje canal Calibre 12, Ricardo ao vivo, contando toda a história para você, explicando ponto a ponto, num debate maravilhoso. Fui! O publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. Marcos Valério. Meus amigos, a narrativa de que Alexandre de Moraes tinha articulado a queda de Jorge Messias no Senado nunca fez sentido técnico. Mas agora a verdade apareceu. O Messias não foi apenas derrotado, ele foi sacrificado no altar do pragmatismo. Olha o nível da jogada. Lula foi avisado repetidas vezes que a indicação seria rejeitada por Alcolumbre. Então, por que seguir com o vexame? Porque o Planalto precisava de um pretexto moral para o que já estava decidido: o abandono de Alexandre de Moraes. Ao pintar o Xandão como algoz de Messias, o governo cria desculpa perfeita para romper com um homem que até ontem era o seu principal pilar jurídico. Essa mudança coincide com a viagem de Lula aos Estados Unidos e o tabuleiro internacional acaba de se modificar. Após um encontro com Trump, o preço para a sobrevivência política do governo parece ter sido a cabeça de Moraes. Lula está operando nos bastidores para entregar o que prometeu em Washington, usando o cadáver político de um aliado fiel como munição. Enquanto Messias busca conversas particulares para ajustar ponteiros, o verdadeiro isolamento de Moraes começa a ser desenhado, inclusive com a possível ida de Messias para o Ministério da Justiça, onde ele vai comandar a Polícia Federal. Lula aposta que pode controlar o incêndio, mas ao desestabilizar o ministro, ele corre o risco de implodir as próprias bases que o sustentam. O cerco se fechou, meus amigos. Agora, brinde a sua mente. Coloca aqui. Você acha que o circo vai pegar fogo até as eleições? Eu acho que sim. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece.
para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.